Meus amigos, eu estou no meio de uma mata secundária. Aqui só tem eu, Deus e a natureza. Eu também sou parte dela. E muita gente tem me perguntado alguns posicionamentos quanto a respeito de religião. Não discuto, não tenho religião. E hoje, depois de muitas leituras, muitas coisas, eu estou dentro de um conceito, não sei se é conceito, mas dentro de um entendimento que eu seria mais panteísta. Não que eu me assuma como panteísta, mas o panteísmo é algo que começa a ter seu embasamento através de Spinoza, um holandês, um filósofo do século XVII, onde ele definia que Deus não é uma coisa só onipotente e presente em uma localidade, mas em todo o universo. Eu acredito que tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. Então, diferente do que muita gente personifica de Deus, aí vamos rapidamente para uma coisa bem mais recente, que é a história de Jesus. A história de Jesus, só por si só, ela já é fantástica, ela já é perfeita. Imagina se é que o que fala, que na época não tinha o que a gente tem aqui, imagina isso. Um homem nascido no meio, num ambiente completamente desfavorecido dos demais, um homem que estava do lado dos oprimidos, dos fracos, ditos fracos, de todo aquele pessoal que vivia no chamado submundo, e fez o que fez. Então, quando eu falo panteísmo, panteísta não confundir com ateísmo. Ateísmo é aquele que diz que Deus não existe. Não confundir com politeísmo, que é o que acontecia com os antigos gregos, que defendiam isso, que tinha Deus para tudo. Aqui nesse fosse na época da Grécia Antiga, ia dizer que uma planta dessa era um Deus, que o som de uma cigarra, de algum passo, que porventura vocês, que a câmara, o áudio possa captar, representava um Deus. Tinha Deus para tudo, Deus da fome, Deus do medo, Deus do amor, Deus da chuva, Deus do vento, e é assim que eles entendiam o mundo. Lembrando que o panteísmo ele ainda tem algumas influências, ou alguns pegaram, não sei como foi isso, que é pan é tudo, todo. Theos, Deus. Deus está em tudo, em todos, em tudo quanto é lugar do universo. Vocês entenderam? Entendendo isso, dentro do judaísmo tem alguns reflexos, dentro do budismo e do hinduísmo. E se a gente trouxer para a nossa realidade de novo continente, de América do Sul, os nativos daqui, eles viviam isso. Eles viviam o entendimento que Deus é presente em todos os ambientes. E o panteísta, uma das coisas interessantes que quem tiver interesse pode ler, tem, por exemplo, tem uma norte-americana que é nova, ela tem vídeo na internet, só que é em inglês, que é a Mary Jane Robstein. Quem quiser se aprofundar um pouco sobre o que ela fala, não tem o elemento do negativo, não reconhece, não fica preocupado com o negativo, com o outro que o pessoal chama, que Deus tem o oposto, que não vou falar porque não compete, não é o ideal, não é o indicado para quem, pelo menos, se identifica com, hoje, atualmente, com o panteísmo. Então, o que eu quero dizer isso para vocês no canal? Eu vivo a natureza, eu respeito a natureza, eu vivo da natureza, eu vivo a natureza e vivo da natureza. Por isso eu resolvi fazer num lugar como esse, local que já sofreu e consegue, de uma certa maneira, se regenerando. Eu vim fazer esse vídeo aqui num local totalmente diferente. E entendendo, a gente só pontuar o que o mundo vive. Desde a antiguidade, desde que o homem é homem, nossa espécie é nova, relativamente nova, comparada com muitas outras espécies. Já houve outras espécies de humanos, sim, que desapareceram. O Homo erectus, o Homo australopithecus,
Homo neanderthalensis e outras espécies apareceram. Nós somos a única espécie que certamente, o que eu vou falar aqui é muito forte. Surgimos na África, na Etiópia, onde é a Etiópia, se irradiamos, se expandimos pelo resto do planeta. Tem explicações, não vou aqui entrar num teor evolucionista, e que foi negacionado, foi negado durante muito tempo. Inclusive o pai da evolução, o Charles Robert Darwin, que não era ateu, diferente do que muita gente fala, colocaram que ele disse que o homem veio do macaco. Ele nunca falou isso, ele falou, nós temos ancestrais comuns, nós pertencemos ao reino animal. Dentro desse reino tem, hoje eu não uso muito, eu uso mais a questão do cladista, não fugindo do assunto, mas para vocês entenderem. Mas nós temos semelhança com todos os mamíferos, grandes semelhanças. Mas voltando, foram usados, os europeus usaram para fazer o tráfico de pessoas da África até o continente americano, que eles eram animais como outros qualquer, que eles não tinham sentimento, que eles não tinham alma, que eles não tinham Deus, que eles eram uma coisa à parte e que podiam fazer o que fizeram, né? E aí depois vem as guerras, usando uma coisa absurda, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e atualmente a gente está vendo o conflito entre povos irmãos, ali no Oriente Médio, ou melhor, lá no Oriente Médio, onde só morrem inocentes, só morrem pessoas que os líderes, os grandes, eles não morrem, eles estão protegidos, eles estão derramando muito sangue, causando muita miséria. Então, para a gente se perguntar, que espécie é a nossa? O que Deus é que nós acreditamos? O que nós entendemos de mundo? O que nós queremos para os nossos semelhantes? O que nós queremos deixar para as gerações vindouras? Destruindo toda a natureza, os reflexos disso a gente tem visto ultimamente, os desastres ambientais catastróficos, mas esse desastre ambiental é humano. A gente viu no sul do Brasil esse ano uma questão séria. Estamos vendo a seca na Amazônia, nós estamos vendo os vendavais, os ventos intensos que aconteceram na região sudeste, principalmente São Paulo, Minas Gerais. É tudo isso que a gente tem que se questionar. O que nós queremos mesmo desse planeta? Até onde vai a ganância humana? Tem inteligência? Tem. Sabe fazer as coisas? Sabe. Mas qual é o Deus de fato que nós acreditamos? Eu me incluo nesse meio. O que nós pensamos de Deus? Deus não é bondade, não é divindade? E por que nós fazemos tudo isso? Então é isso, deixar isso bem claro para vocês. Muita gente tem me perguntado. Respeito todas as religiões, ninguém nunca veio discutir, nunca ataquei, diferentemente. Por exemplo, pegar só o cristianismo. O cristianismo tem várias vertentes de religiões, onde na verdade só existe um Deus, só existe um Jesus, e esse pessoal vive brigando, se matando, é um negócio terrível. Então quando você pensa em tirar a vida alheia, quando você desce óleo, quando você tenta destruir o outro, ainda que a distância, será que você tem a crença em um Deus? Será que você tem respeito mesmo pelo um Deus? Não digo nem pelo próximo. Então esse é um questionamento que eu faço para vocês, deixar um vídeo difícil de fazer, é um posicionamento difícil de falar, mas diferente que muitos chegaram a atacar, eu fui lá e retirei no canal, dizer que eu sou ateu, a gente não passa nem por isso. Nunca só entendo, nunca tive nem curiosidade de ler o que é o ateísmo. O mais que eu fiz foi saber de pessoas que vinham tentar fazer algumas afirmações, algumas pontuações, e eu disse, não vou querer discutir esse tema. Simples assim. Então é isso. É um vídeo diferente, mas estou dentro da natureza, para refletir sobre esse tema. Pense. Qual é o Deus que você defende de fato? Quem é Deus para você? Então, obrigado por ter assistido, pela paciência, mas eu tenho que refletir isso com vocês, dentro de um ambiente que eu faço parte desse ambiente também, porque eu nasci nesse ambiente.